Um ponto dos mais relevantes aí que nós temos que... Quando você fala em grande pacto nacional, tem duas etapas. Tem a questão política, a costura política, e depois tem a questão administrativa. Como que você vai, a partir do Estado brasileiro, promover essa grande conciliação e esse grande modelo de participação? A Constituição ela deu um conjunto de ferramentas essenciais lá atrás, os conselhos de participação, a ideia dessas principais políticas públicas, você tem um conselho ligado à União, ligado aos estados, ligado ao município, que faz é o mais perfeito modelo que eu vi até agora de atuação federativa. E dentro do PT, a pessoa com melhor visão, eu diria, para mim, o principal intelectual do PT, intelectual orgânico do PT, é o Gilberto Carvalho, que eu agradeço muito aí a vinda aí, Gilberto. E eu tenho uma enorme confiança aí que esse modelo que se pensa de participação, você vai ter um papel importante para a implementação. Eu queria que você contasse um pouquinho da experiência inicial, das conferências nacionais e tudo, e o que pode ser implementado a partir de uma provável vitória do Lula. Boa noite, Nassif. Boa noite, meu querido Marcelo. Uma alegria estar com vocês. Acompanhei com muita atenção as sábias palavras, a conversa boa de vocês com o nosso querido Flávio Dino. Nassif, eu confesso a você que estou cada vez mais acreditando e acho que nós precisamos, como alternativa para a mudança desse país, radicalizar para valer essa questão da participação. Eu tenho ouvido muita discussão, Nassif e Marcelo, sobre essa história toda de alianças. O nosso Lula está fazendo o papel dele fundamental, que é o papel de ampliar, de buscar apoios, de conversar com todo mundo, é o papel dele. Ocorre que há isso são as chamadas alianças necessárias. Eu lembro quando o Zé Alencar foi apontado como nosso vice em 2002, o Lula, em alguns eventos, foi vaiado. Eu lembro em Pouso Alegre, no Encontro de Fé e Política, que eu convidei o Lula para estar presente, passei vergonha, porque o povo vaiava o Lula por causa do Zé Alencar. E o Zé acabou sendo uma figura fundamental para nós. Portanto, eu não tenho problema com as alianças, as necessárias, mas existe uma aliança essencial, que essa é muito difícil da gente construir. Se as primeiras se constroem tomando café, num hotel, em algumas reuniões, essa outra, ela é complexa porque ela exige uma dedicação, uma entrega, uma atitude de quem, de fato, quer mudar o país, diferente da atitude que nós temos tomado. O que você menciona, e que de fato foi muito importante, foi o início desse processo. De 2003 a 2016, de fato, o PT, os governos do PT, foram os governos que inovaram muito do ponto de vista da participação popular. Nós tivemos 113 conferências nos mais diversos setores, criamos mais de 20 conselhos, novos conselhos, mas mais do que isso, aquele palácio, Nassif e Marcelo, estavam abertos por uma atitude inicial do Lula, mas que depois se institucionalizou a toda forma de diálogo. Desde o diálogo chamado Conselhão, onde os caras da economia, do sistema financeiro, sentavam ao lado de sindicalistas, de gente do movimento popular e tal, até o pessoal que ia lá protestar, desde o pessoal indígena que entrou naquele palácio, moradores de rua, catadores, o pessoal da Hanseníase que esteve lá ocupando o palácio durante um dia. Enfim, esse diálogo foi fundamental para o governo. Muitas das melhores coisas que nós fizemos, Nassif, não estava no nosso programa de governo, foi fruto dessa relação dialética, tensa, mas altamente criativa. Agora, qual foi o problema? É que foi uma participação restrita ao que eu chamaria a uma certa elite dos movimentos sociais, aquela franja da sociedade já consciente e organizada. O grande desafio que se coloca para nós agora, Nassif e Marcelo, é como nós mobilizarmos e estabelecemos um processo de organização com a massa excluída. Porque, gente, o que nos faltou
em 16 foi o povão. Para o povão, aquela briga Temer e Dilma era briga de branco, era briga que não tinha nada a ver com eles. Mal se sabia o que estava acontecendo lá. Mal se sabia que naquele momento a gente estava destruindo a vida de milhões de brasileiros. Então, o desafio que se coloca agora é muito mais radical. É o desafio de criar centenas, milhares de comitês populares no meio do povo, para que durante a campanha enfrentem essa batalha e depois se transformem em comitês de defesa do nosso projeto. Caso contrário, nós faremos de novo um passeio pelo governo, três governos, vamos ser derrubados de novo, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Gilberto, deixa eu colocar um pontinho que eu acho que é relevante. Quando se fala em comitê, e nós tivemos aí uma parceria, quando você tentou lançar aquele projeto de construção interna do governo, de um portal para abrigar todas as decisões, deliberações aí dos conselhos. Quando fala em comitês, já vem a mídia falando que é venezuelização, que é guerrilha, que é... E a gente sabe que, digamos, são esses movimentos organizados, dos lixeiros aqui, recicladores, do movimento sem teto, do MST, que define políticas públicas as mais relevantes. Como fazer para recolher e transformar em políticas públicas essas experiências populares sem dar arma para o inimigo de dizer que é castrismo, que é chavismo. Você tem razão. Toda vez que a gente tenta popularizar a democracia, trazer para o palco da democracia o sujeito popular, logo vêm essas acusações. E nós teremos que ter habilidade, de fato, para evitar um radicalismo de palavras que nos impede a radicalidade da ação. Esse é um cuidado que nós temos que tomar. Nós temos hoje, Nassif e Marcelo, uma relação com os movimentos sociais que é a melhor que a gente já teve. A unidade da Frente Brasil Popular, do Povo Sem Medo, as articulações em torno do impeachment, em torno da liberação do Lula, nos deu uma caminhada muito interessante de convivência entre gente que pensa bastante diferente sobre vários aspectos, mas tem unidade contra o fascismo e em defesa da democracia popular. Nós podemos e devemos, de fato, continuar esse diálogo com essa gente, e esses comitês, nós podemos, Nassif, organizá-los de tal maneira que, de fato, nessa organização nacional, eles têm uma voz para poder interferir dentro do governo. Nós vamos ter que criar no nosso governo formas novas, diferentes, mais avançadas do que as conferências ou os conselhos, que nos permitam captar essas propostas, porque você tem razão, as grandes políticas se fizeram a partir das sugestões e das brigas desse pessoal. Eu estou aqui em São Paulo para ajudar o Lula a organizar, depois da manhã nós vamos ter o Natal dos catadores e moradores de rua. Não é um encontro filantrópico, não é lá uma conversinha apenas para celebrar Natal, é uma coisa real, eles vão entregar para nós documentos sobre o avanço de toda a questão da reciclagem, da logística reversa. Eles avançaram muito, e os moradores de rua também têm propostas. Então, por isso que quando eu falo em radicalizar, não é no radicalismo verbal, não, é uma prática democrática de escuta e de organização. Porque, aí eu quero concluir esse pedaço da minha fala, lembrando o seguinte, Nassif e Marcelo, as grandes vítimas da morte, do desespero, do desemprego, da fome, são aqueles que menos talvez tenham consciência das causas do seu problema. As periferias da nossa cidade estão controladas ou pelo tráfico, ou pelas milícias, ou pelos neopentecostais, e aí, atenção, um cuidado, porque há muita igreja neopentecostal fazendo um excelente trabalho de acolhida, de dar nome às pessoas, de reorganizar a vida, de ser a única esperança das pessoas. Nós já começamos um diálogo com essa gente, queremos aprofundar esse diálogo, romper esse muro que construíram através das fake news entre nós, e nós queremos trazer para a cena política essa gente, Nassif. Essa gente, porque é essa gente que pode nos dar a força necessária para pressionar o Congresso, para o Lula não cair no colo do Centrão,
Nós faremos um empenho imenso para eleger uma bancada grande, mas nós sabemos que as atuais regras eleitorais não vão nos permitir ter maioria. Espero que a gente tenha pelo menos minoria, uma suficiência para evitar impeachment, essas coisas, mas a maioria não teremos. Então nós precisamos contrapor, ou melhor, complementar a governabilidade institucional com a governabilidade popular. Eu queria provocar o Gilberto aqui na CIF. Um dos problemas que se percebeu quando começa o governo Lula é o seguinte: você tem uma militância que assume posturas aí no segundo e terceiro escalão do governo, muitas vezes impermeável às demandas que vinham de fora, com pouca porosidade para as demandas que vinham de fora. Como é que se pensa, se é que já está se pensando, em tornar, digamos, toda essa estrutura pública mais porosa e mais acessível a esses movimentos? Eu não posso mentir, eu não posso dizer que nós estamos pensando muito nisso, não. Mas nós aprendemos com o passado. O meu querido Celso Daniel, que foi prefeito de Santo André, de saudosa memória, nos dizia sempre: pessoal, erros aqui só os novos. Repetir erro antigo não vale. Eu espero que nós não repitamos os erros anteriores. Inclusive, Nassif, da tristeza de ver companheiros que vieram do movimento social e, uma vez investidos de uma porcaria de uma gravata, começar a ter uma arrogância tecnocrata insuportável e de dificuldade de dialogar com o povo. Por isso que nós queremos, Nassif, fortalecer esse polo popular para que o nosso próprio governo seja pressionado, para que o nosso próprio governo ande na linha, no sentido de poder avançar as mudanças. Vocês imaginaram que país nós vamos pegar? Eles destruíram cruelmente e caprichosamente todos os nossos programas sociais. Como é que nós vamos reconstruir isso? Sem fazer uma reforma tributária e fiscal para valer, sem fazer com que se inclua os pobres no orçamento e se incluam os ricos no imposto de renda, nos impostos. Isso vai precisar de apoio popular. Então, por isso que a gente está querendo fazer já da campanha eleitoral um momento de mobilização e conscientização que avance, sobretudo, junto a esses setores, esses mesmos que acreditaram na mamadeira da piroca, esses mesmos que foram iludidos pelo Bolsonaro e toda essa tragédia que o Brasil virou. Ô, Gilberto, eu vou fazer uma provocação, mas antes eu vou agradecer aqui ao Jorge Lacerda, que está dando uma contribuição e falando que o Dino, senador ou deputado, é mais que uma necessidade política, é uma necessidade de saúde moral. Eu concordo com ele. Você fala dessa questão de se dar força aos movimentos populares. Mas aí você fala que nós certamente não teremos a bancada necessária dentro do Congresso. Lá atrás, no governo Lula, chegou um momento, inclusive, se eu não estou enganado, e você pode me consertar, foi um dos motivos do Beto se afastar do governo. Na hora de definir a política do Bolsa Família, preferiram entregar a prefeitura do que a conselhos municipais, para entregar político, para fazer uma grande negociação política necessária à sobrevivência do governo. Não há o risco disso voltar a se repetir? Ô, provocador, evidente que há esse risco, nós temos que operar, eu tenho consciência disso, nós temos que operar uma revolução cultural dentro do nosso próprio partido, que acabou, ao longo dos anos, acreditando demais no peso da instituição e perdeu a sua capacidade de vinculação com essas periferias. Ao tempo das comunidades de base, das pastorais sociais, ao tempo das grandes fábricas e das associações de moradores, das ONGs, que nos ajudavam muito no trabalho de educação popular, era mais fácil. O partido, com o tempo, foi escorregando devagarzinho por um processo em que aquilo que nós chamávamos dialeticamente das duas pernas, o pé fora, o pé dentro, o pé no movimento social, o pé na institucionalidade, esse pé no movimento social foi perdendo força, é real isso. E é por isso que, quando nós assumimos o governo, a gente acabou confiando demais nessa institucionalidade e não fomos um governo pedagogo, no sentido de, ao mesmo tempo que fizéssemos a inclusão econômica e aproveitássemos o nosso querido Paulo Freire para fazer uma reflexão
sobre a inclusão cidadã, política, de conscientização. O cara que recebeu Minha Casa Minha Vida, ele tinha que, no mínimo, ser informado de onde vinha aquele recurso, por que aquele dinheiro não estava sendo colocado para pagar o sistema financeiro e sim para ele, por que tinha uma opção clara por ele. Nós não fizemos isso, nós perdemos essa chance de ter uma forma de comunicação popular capaz de fazer isso. Então, o que você cita, Marcelo, é o famoso erro que não pode se repetir. De fato, nós entramos numa de dizer, não, nós temos que ser republicano, não temos que mobilizar ninguém. Olha, vou dar um exemplo para vocês. O Minha Casa Minha Vida. Nós tínhamos duas formas de operar o Minha Casa Minha Vida, ou através das prefeituras e as empreiteiras, ou através dos movimentos sociais. Ficou provado que os movimentos sociais conseguiam fazer o Minha Casa Minha Vida, casas com menos custo, mais baratas e muito melhores do que as... E, no entanto, nós seguimos dando preferência para as prefeituras e para as grandes construtoras. Rádio comunitária e outros. Daí para frente. Isso me dói. Se nem devia lembrar, isso que me dói muito, Nassif. E nós preferimos dar um monte de grana para a Globo e tal, ao invés de estimular uma imprensa democrática, crítica ao governo, inclusive, mas democrática e com valores que cultivassem os valores democráticos e não esses valores que nós vemos por aí, do individualismo, enfim, de tudo isso que a gente... dessa cultura, né, da violência e tal. Então, Marcelo, a gente está com o pé no chão, consciente desse risco, e por isso mesmo que nós estamos trabalhando, e quero te adiantar, tanto o Lula como, sobretudo, a Gleisi estão com muita clareza desse aspecto, e nós faremos uma campanha diferente, vocês vão ver só. Nós vamos fazer uma campanha de muita mobilização popular e de muita chamada para que nós assumamos coletivamente esse mandato no sentido de dar força, de pressionar, de cobrar do governo, mas também exigir que a oposição... Se não for isso, eu tenho dito, pessoal, ou é isso ou é Centrão. Não venham depois reclamar que o Lula vai ter que negociar com o Centrão, porque não haverá alternativa se nós não conseguimos criar esse outro polo de poder. É isso. Luiz, tem uma pergunta aqui da Lourdes, da sua irmã. Ô, Gilberto, a Lourdes Nassif está perguntando assim, como vão enfrentar o repúdio da militância petista ao Alckmin? É um movimento, o movimento anti está crescendo muito. Vocês já se preocuparam com isso? Marcelo e minha querida Lourdes, eu acho que a gente não pode precipitar as coisas. Eu estou vendo aí todo um processo de aclamação, de pré-anúncio, do Alckmin. O Lula foi muito claro ontem. Tem muita água para rolar, gente. Nós estamos numa linha, nós estamos num momento que me preocupa demais, que é o mal que fazem as pesquisas. As pesquisas dão para a nossa gente, infelizmente, uma espécie de anestesia, de que basta jogar parado, então, que nós vamos ganhar a eleição. Isso é uma bobagem. Vocês acham que a elite vai deixar o Lula ganhar essa eleição com essa facilidade que está se desenhando agora? Vocês acham que o Moro, qualquer um deles, não vai crescer? Tira da cabeça isso. Muita água vai rolar. O Alckmin não é proclamado, não é escolhido candidato a vice do PT de forma alguma por enquanto. É um dos ensaios. É um dos ensaios que você faz em qualquer momento. Pode acontecer, pode, como aconteceu com o Zé Alencar, que na época era do PL, não vamos esquecer, partido do Dr. Valdemar da Costa Neto. Tá? Então não vamos dourar o passado foi difícil também. Só que não tem nada acertado, nada amarrado, e ainda nós vamos ter que construir primeiro uma aliança. Depois que você constrói as alianças, é que você vai pensar no vice. O Lula foi claro ontem. Hoje eu tive uma conversa com o Lula de novo, e ele reafirmou isso, não é só de público, não. Também no privado. São conversas que se fazem importantes, são ensaios que se fazem, são abertura de horizontes, mas não tem nada confirmado. E, inclusive, essas reações, elas terão que ser ouvidas, claro que terão. Isso não há dúvida nenhuma. Portanto, eu peço calma, no sentido de a gente não precipitar as coisas, precipitar definições.
Não convém fechar desde já horizontes. Agora, eu quero insistir, a preocupação central nossa nesse momento não deveria ser Alckmin, não devia ser esses caras, não. Devia ser como é que nós vamos chegar ao povão, informar, organizar, conscientizar e mobilizar. Para mim, isso virou uma ideia fixa, porque eu já sei, nós não temos direito de ser ingênuos. Nós já passamos por 3 governos, nós fizemos, e no 4º nós fomos derrubados, e seremos de novo se nós não conseguirmos levantar essa estaca forte da organização e da mobilização popular, colocar o nosso povo na condição de cidadania. É uma missão civilizatória que nós temos que fazer nesse país, de um amplo processo pedagógico, educacional, informativo e organizativo. Se não for isso, gente, eu sinceramente não acredito que nós tenhamos sustentabilidade no nosso projeto para fazer um avanço e depois fazer as mudanças necessárias. Você pode até fazer um governo de transição, que é o próximo, provavelmente, mas depois avançar. Caso contrário, fica essa brincadeira de você construir, e os caras, em 3 meses, mete uma PEC 95, desmonta tudo que você construiu. Que graça tem isso? É isso. Gilberto, queria agradecer muito a sua participação e reforçar que você vai ser uma das peças centrais. Você foi a primeira pessoa a perceber o isolamento do PT, o discurso de ódio que vinha lá atrás. É pena que seus alertas muitas vezes não foram... Eu lembro do caso aí, daquele decreto da participação popular, o trabalho que você teve lá para conseguir aprovar. Mas nós contamos, acho que o Brasil conta muito. Hoje nós temos 2 personagens que vão ser relevantes aí nessa reconstrução, o Flávio Dino e o Gilberto Carvalho. Então, um grande abraço, Gilberto, e muito obrigado, viu? É o exagero do companheiro, da bondade do teu coração. Mas eu quero agradecer. Eu não gasto elogio à toa. Eu não gasto elogio à toa. Ele é mineiro, Gilberto. Ele é mineiro. Eu sei. Marcelo Provocador e querido Nassif, mineiro, eu quero agradecer demais essa oportunidade. Eu tenho uma adoração pelo trabalho de vocês, um reconhecimento enorme. Desejo energia e força para vocês no próximo ano e que o Natal nos traga a renovação do nosso juramento de fidelidade ao povo, sobretudo esse povo que está aí sofrendo tanto. Muito obrigado. Grande carinhoso abraço. Também. Um bom Natal para você, Gilberto. Que nos acompanham. Grande abraço, Gilberto. Grande abraço.